Boa tarde a todas e a todos e bem-vindos a mais essa conferência do Instituto de Estudos Avançados da USP, dentro do contexto da Cátedra Oscar Sala. Meu nome é Virgílio Almeida e eu sou o titular da cátedra. Esse debate de hoje, essa conferência de hoje, será proferida pelo professor e escritor Sérgio Abranches, tá? E teremos como moderador o professor Eugênio Butti. Eu vou rapidamente ler aqui um resumo do longo currículo de Sérgio Abranches. Ele é bacharel e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em Ciência Política e Sociologia Comparada pela Universidade de Cornell. É autor dos livros mais recentes A Era do Imprevisto e O Tempo dos Governantes Incidentais, nos quais se dedica ao estudo da relação entre a democracia e a digitalização e as transformações sociais, com foco na política brasileira. Ele é escritor, colunista da Rádio CBN, na série Conversa de Política e da plataforma Headline Brasil. Sérgio Abranches tem se mostrado dedicado a estudar os desafios para a democracia da metamorfose global causada pelo avanço simultâneo e entrelaçado da digitalização, da globalização e da mudança científica e tecnológica. E o tema dessa conferência de hoje será Digitalização e Democracia, Oportunidades e Desafios. Seja bem-vindo, Sérgio Abranches. É um prazer tê-lo conosco aqui nessa conferência do IEA da USP. A palavra Muito é sua. obrigado, professor Virgílio. É muito honroso o convite para falar na programação da Cátedra Oscar Sala. E vai ser um privilégio também ter o Eugênio Butti como comentarista. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de ambos. E também é sempre um desafio, um prazer participar das discussões aqui no IEA, porque são sempre muito instigantes e muito diversas. Isso é muito bom. Eu vou fazer uma... na verdade, é o seguinte, a sociologia política digital não é exatamente o meu campo. O professor Virgílio me desafiou a me debruçar sobre essa questão mais especificamente para tentar me enquadrar na programação da cátedra nesse momento tão importante, né, da discussão sobre a sociedade digital. Eu vou tentar aqui fazer tentar retirar da minha experiência e das reflexões que eu tenho feito sobre a transição, esse ponto que a gente se encontra da mudança estrutural global, que eu acho que quem melhor definiu foi o sociólogo alemão Ulrich Beck, quando disse que é uma metamorfose. Por que é uma metamorfose? Porque a metamorfose ela transforma todas as partes de um sistema, nenhuma parte fica intocada, fica imutável. E a mudança sistêmica, que a gente está mais acostumado a ver, ela permite que algumas partes fiquem intocadas, permaneçam como estão, enquanto outras partes mudam, né? O todo se altera, o sistema muda, mas algumas partes são preservadas. Na metamorfose, não. Na metamorfose, nós estamos falando do fim de um mundo e início de um outro. E isso é bem mais profundo e radical do que a gente está acostumado a ver, talvez exceto em alguns momentos muito específicos da história da humanidade, como, por exemplo, a transição da Idade Média para o Iluminismo, né? Então, esse momento da transição é muito cheio de ambiguidades e de ambivalências, e por outro lado, quer dizer, é um mundo que acaba enquanto que as sementes do novo vão brotando, e a decadência é mais visível que a emergência. E a emergência não chega a tranquilizar as pessoas em relação àquilo que elas se sentem perdendo com o fim do mundo tal como elas conhecem, e no qual elas vivem e trabalham e sobrevivem, né? Então, e isso é global, né? Então, as reações também são globais, mas cada país experimenta a sua maneira essa transição e essas questões todas, né?
Essa metamorfose, exatamente por causa da radicalidade das mudanças, ela provoca, ela tem um impacto direto e primário nas emoções sociais mais fundamentais, né? Que vão além dos efeitos meramente, meramente seria um absurdo falar, nos efeitos só psicossociais, mas ela tem um impacto emocional coletivo que produz um desencanto com a sociedade, um desencanto com a democracia. É essa questão que eu vou tentar falar aqui no começo e depois entrar na questão digital. Essas transformações são tão profundas porque elas se dão no entroncamento da revolução digital com a globalização e com o avanço científico-tecnológico, e tem uma fertilização cruzada desses processos. Um vai realimentando o outro, e há uma série de aceleradores endógenos nesse processo que fazem com que cada reiteração de feedbacks de uns sobre os outros, a mudança se avança mais rápido, ela é mais abrangente e mais disruptiva. E temos um super acelerador exógeno dessa mudança, que é a mudança climática. A mudança climática ela força uma aceleração de mudança em vários hábitos e vários comportamentos coletivos, de estruturação da economia, de uso de energia, de materiais, etc., que também provoca uma alimentação adicional exógena muito aceleradora desse processo de mudança. Então, é um processo vertiginoso, disruptivo, provoca muita insegurança, muito medo, tem uma opção de coisas boas, né, que vão acontecendo, mas, na verdade, que as pessoas ficam com medo das ameaças que esse processo vai insinuando para elas, né, de perder um emprego, de o robô chegar para ocupar o lugar dela, das mensagens falsas, da difamação, da linguagem do ódio, etc. Então, todo esse ambiente vai criando essas emoções. Mas o mais importante é que elas não são emoções puramente nascidas de percepções pessoais, assim, psicológicas. Elas são, na verdade, ancoradas em interesses concretos. Há um jogo de perde-ganha permanente nesse processo de mudança, né? E nos seus efeitos e nas suas novidades. Então, por outro lado, que requer respostas que a democracia não está pronta para dar. Ela não está pronta para dar por duas razões. Primeiro, porque ela não tem as ferramentas necessárias para responder a esse processo. E segundo, porque as respostas que a gente dá pela via democrática, legislativa, são muito mais lentas do que o processo de mudança. Então, na verdade, elas tendem a ficar obsoletas com uma certa rapidez. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito do impacto disso nas profissões. Na nossa atividade, eu vou falar um pouquinho da sociologia, mas eu acho que isso é verdade para todo mundo. Há quase 2 décadas e meias atrás, o sociólogo Andrew Abbott, um americano, escreveu um artigo alertando sobre o estado da sociologia em relação à digitalização da sociedade. Chamava-se Reflections on the Future of Sociology. E nele, o Abbott dizia que a sociologia estava despreparada para lidar com a sociedade digital, porque ela não tinha as ferramentas analíticas necessárias, porque as ferramentas eram velhas, né, analógicas, elas foram construídas para um outro tipo de sociedade e outro tipo de interações sociais, e não tinha também a imaginação conceitual necessária. E essa que é a questão fundamental. O que nós estamos precisando é de imaginação conceitual. E eu vejo muita tentativa de pegar as novidades que estão acontecendo no mundo e enfiar elas nos escaninhos analógicos com os quais a gente está acostumado, com as categorias que a gente está acostumado a analisar a sociedade e a política. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque são fenômenos muito novos, são diferentes. A natureza deles é diferente. Então, essa ideia da imaginação conceitual, que é uma ideia clássica na sociologia, foi introduzida nos anos 50, 60 pelo Sir Wright Mills, um sociólogo americano progressista, que ele dizia, olha, quando a gente está diante do processo de mudança, a gente precisa de usar a imaginação, não adianta só usar o que já foi feito, é preciso criar, é preciso de novos conceitos, né? Então, falando especificamente sobre
sobre isso, né, a gente vê que essa digitalização da sociedade ela já alterou profundamente a nossa vida como profissionais, como jornalistas, sociólogos, professores, pesquisadores, cientistas, acadêmicos, pensadores, né, porque a gente busca e troca informação hoje de uma forma completamente diferente daquela que a gente fazia no passado, né? E, e na sociologia tem um processo de mudança tecnológica, de metodológica muito importante, pelo seguinte, porque pela primeira vez, a baixo custo, a sociologia consegue trabalhar com grandes números, com a Big Data, né? Eu me lembro, e mais, quer dizer, com análise de conteúdo, que é que demanda muita capacidade computacional. Quando eu estudei sociologia, tem muito tempo, tinha um livro que, na época, sobre modernização da sociedade, tal, de um sociólogo chamado David McClelland, que era muito inovador. A teoria dele era ruim, né? Que era muito reacionária, muito conservadora, mas a metodologia dele era encantadora, porque ele analisou hieróglifos egípcios, a arte egípcia, ele fez uma enorme quantidade de análises de conteúdo, qualitativas de conteúdo, quantificados numa medida que ele chamou de N-Achievement, para poder entender o processo de desenvolvimento da sociedade. Custou $10 milhões a pesquisa dele, na época, isso aí lá nos anos 60, iniciozinho dos anos 60. Imaginem $10 milhões hoje. Ninguém consegue fazer. Só que hoje a gente faz a mesma análise que o McClelland fez, a gente faz em segundos, a custo zero, no nosso próprio computador. Então, mudou completamente, radicalmente, a maneira pela qual a gente trabalha. E essa mudança ainda não se transformou num processo de criação de novos conceitos, de novas teorias mais adequadas a essa nova época, né? A gente está com um processo de mudança na cultura, nas relações sociais, nas instituições que se alteram radicalmente. E deixa eu falar brevemente sobre instituições. Tem dois tipos de instituições. Tem as instituições que são regras não escritas da sociedade. Essas mudam rápida e vertiginosamente junto com a mudança social, com a transformação social, com a metamorfose. Mas as instituições que são as regras escritas, essas mudam muito mais devagar. Então, tem um processo de obsolescência institucional que também não tem sido bem tratado pela ciência social ainda, né? Porque nós já estamos diante de, e a digitalização nos mostra isso, né? Em novas formas de comunicação com tecnologia digital, novas possibilidades de troca, de interação, de contato entre as pessoas, sem fronteiras, criação de novos mercados, novas formas de agrupamento social, né? De formação de grupos, de tribos, de nichos, novas moedas, as bitcoins, e toda a metodologia de blockchain, que muda radicalmente a maneira pela qual a gente transfere valor entre as pessoas, né? E entre as instituições, entre as organizações. Portanto, novas práticas, né? Tudo isso são formas emergentes que têm um efeito muito concreto, além de específico, e que, às vezes, provoca muita inquietação, né? Mas, por outro lado, você pode usar de forma muito, muito boa para uma série de coisas. Por exemplo, nós estamos numa discussão agora, vocês sabem disso, com relação à questão do ouro ilegal na Amazônia, que está matando os indígenas, está produzindo um genocídio, e uma parte considerável desse ouro, na verdade, todo esse ouro ilegal, ele entra no mercado legal, no mercado financeiro, nas joalherias, né, nas high-techs que usam componentes de ouro, várias delas, todas essas grandes empresas aí usam. E como é que a gente faz para rastrear esse ouro? Qual a única forma que a gente tem para fazer a rastreabilidade desse ouro? É colocando uma marca digital nele e usando o sistema de blockchain, a partir do qual você consegue, a cada nova, né, mudança de mãos do ouro, você consegue registrar, e é um registro único, indelével e público. Então, tem coisas muito, muito, muito positivas, mas nós não sabemos como lidar com elas conceitualmente, né? E seria realmente um equívoco ficar tentando aproveitar os escaninhos velhos que foram imaginados para as relações puramente físicas, né, sociais, interpessoais. E o que eu chamo de um ecossistema sólido, né, totalmente estruturado, analógico,
que é a sociedade pré-digital, né? Nós estamos num novo sociossistema que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de líquido, né? E esse novo ecossistema sociodigital ele é fluido, ele é líquido, exatamente porque ele está em mudança muito vertiginosa, então é um fluxo. Então é um ecossistema muito mais complexo, que além de estar em transformação permanente, não é nem permanente, ela é acelerada, né? E é um ecossistema que já tem duas esferas distintas de interação coletiva muito claramente demarcadas, né? Do ponto de vista da sua fisionomia básica, né? Que são a sociosfera, a sociedade como nós a conhecemos, né? E a ciberesfera, que é essa sociedade digital que vai se formando. E a dimensão da sociedade, ela vai fazendo cada vez mais parte do nosso ecossistema social, da sociosfera, né? E essa interseção entre as duas é que está criando essa nova sociedade sociodigital, que é uma fusão entre essas duas esferas. Então, a gente precisa de entender a ciberesfera da mesma forma que a gente entende a sociosfera para poder entender essa nova formação que terá será diversa, né? Terá várias formas, que é do ecossistema sociodigital. Nós vivemos um momento de pura ambivalência estrutural, né? E essa ambivalência, ela se dá exatamente porque a gente está numa transição que é uma espécie assim de túnel brumoso, né? Da metamorfose. Lá na frente vão sair uma opção de sociedades novas, mas dentro desse túnel a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? E isso nos inquieta muito. E essa ambivalência, ela configura situações que cruzam essa fronteira entre a sociosfera e a ciberesfera, né? Entre o físico virtual, o analógico, o digital, e elas reconfiguram. Ações na sociosfera reconfiguram as interações na ciberesfera e vice-versa. E nesse processo aí você vai formando novos conjuntos que são diferentes e muitas vezes inquietantes, né? E isso tudo tem a ver com o fato de que exatamente porque na metamorfose, né, nessa fase de transição que a gente está, da metamorfose, a decadência precede a emergência, no sentido de que aquilo que morre desaparece ou desmorona de forma mais visível, né, e com efeitos mais sentidos do que o que surge de novo. Isso aí faz com que a parte negativa fique mais visível do que a parte positiva. E isso é verdade também nessas relações digitais, onde a gente está muito mais fala muito mais dos aspectos negativos, né, das redes digitais, da linguagem do ódio, das mensagens falsas, da difamação, exatamente porque os sentimentos que estão dominando a sociedade são sentimentos mais negativos nesse momento, exatamente porque são o medo, a incerteza, a insegurança por causa da mudança, né? Então, mas os algoritmos, como toda ferramenta social criada pelo ser humano e na relação social, eles são estruturalmente ambivalentes, né? Eles, dependendo do uso, os efeitos podem ser bons ou maus. Então, essa ideia de que, por exemplo, os algoritmos criam a polarização, ela não é verdadeira. Quer dizer, a polarização está na sociedade, né? E esses sentimentos de medo, insegurança, né? De instabilidade social, política e econômica, ele cria esses sentimentos que são muito primitivos, e esses sentimentos interferem na relação das pessoas no meio digital, e aí o impulsionamento dos algoritmos acaba dando mais ênfase a essa parte negativa do que a parte positiva, e aí sim, exacerba a polarização por causa daquilo que eu falei, quer dizer, a sociosfera age e afeta a ciberesfera, que responde e afeta a sociosfera, quer dizer, então as coisas se exacerbam por causa disso. Mas a polarização ela é social e política, ela está no nosso mundo aqui, na sociosfera, né? E o algoritmo só aprende conosco quais são as nossas preferências reais, né? E como ele tem os desígnios de buscar mais frequência, mais volume, etc., ele acaba exacerbando. Mas aí a questão fundamental da democracia é a seguinte: tá bem, a democracia que
que é objeto de desencanto, porque ela não consegue dar soluções estruturais permanentes, satisfatórias para a sociedade, os problemas emergentes que ela enfrenta, ela, ela, ela tem como desafio também regular, né, essa linguagem do ódio que se rebate sobre ela própria. Mas você regula a ferramenta ou o uso da ferramenta? O proprietário da ferramenta ou o usuário da ferramenta? Né? Então, eu tenho uma certa simpatia por aqueles que veem esse problema da regulação como mais complexo, como muito complexo, e que preferem pensar num misto, né, em que você dê mais ênfase à autorregulação e crie estímulos para ela. Né? Eu estava lendo recentemente um artigo da Daphne Keller, que dirige o programa on Platform for Regulation do Cyber Policy Center de Stanford, né? Que foi conselheira do Google para gestão de conteúdo algoritmo, né? E ela publicou esse artigo na página do Knight First Amendment Center de Colômbia, e que ela diz que a própria amplificação da mensagem, responsável pela viralização dessas mensagens de ódio, dos fake news, ela tem que ser analisada na sua ambivalência, porque ela pode ser usada, a amplificação, não o resultado da amplificação, mas a amplificação é ambivalente, ela pode ser usada por bem ou por mal, né? E quando a gente fala bem, mal, bom, mal, não é um julgamento de valor, não são categorias morais, né? São marcadores dos efeitos sociais negativos ou positivos dessa amplificação, né? E aí ela argumenta que no espectro de benefícios, a amplificação, por exemplo, ajuda a gente a encontrar informação mais relevante, os ranks no Twitter ou as recomendações no X ajudam a descobrir novos conteúdos, bens, coisas que a gente quer comprar, artistas, atividades, insights, ideias. Da mesma forma, por exemplo, que a blockchain permite ao pintor, ao artista plástico, saber exatamente para onde que a sua obra está indo e como é que ela está se valorizando no mercado. Ele deixou de ser dependente da galeria. Quer dizer, todos esses processos têm ambivalência, eles têm o lado bom e o lado mau. O que a gente quer é exatamente evitar que o lado mau prevaleça, os efeitos negativos, né, e que não cause danos reais, digamos, muito prejudiciais à própria democracia, à governança democrática, né? E aí a Daphne Keller, ela diz o seguinte: a ideia de que as plataformas não são responsáveis pelo que os usuários dizem ou pelo que eles divulgam, né? Mas pelo que elas escolhem amplificar, não é exatamente um bom princípio para a regulação pública, mas pode ser um bom mote para a autorregulação, né, do conteúdo por parte das plataformas. Agora, sociologicamente falando, o grande problema da regulação não é se ela é boa ou má. O grande problema da regulação é que a regulação tende a ser feita de forma legal. Os legisladores têm agendas próprias, têm seus vieses culturais e ideológicos e preconceitos, da mesma forma que os desenhistas dos algoritmos, né? E aí, para mim, quer dizer, sempre, mesmo quando eu discuto a regulação analógica na economia, por exemplo, eu acho que a questão fundamental, que ainda nunca teve uma resposta adequada, ainda plenamente satisfatória, é quem regula o regulador. Quer dizer, depois que você põe um poder na mão de alguém de regular conteúdo das nossas interações, quem regula o regulador? Em nosso benefício, a nosso favor, para que ele não se transforme num opressor, né, da sociedade. Então, quer dizer, o que me aproxima as minhas preocupações políticas desses comentários mais específicos da Daphne Keller é exatamente a questão da ambivalência, né? E isso eu acho que leva para uma preferência por incentivos à amplificação boa, né, positiva, e desincentivos à amplificação do que é danoso para a sociedade. Mas mesmo isso envolve uma série de julgamentos, né, a respeito do que é uma boa amplificação, do que é uma má amplificação, que precisa de algum tipo de arena de discussão que seja mais diversificada do que simplesmente um grupo de legisladores ou um tribunal, né, um juiz ou um colegiado de juízes.
Então, eu queria falar um pouco do lado positivo, né, da digitalização da sociedade, porque a gente tem falado muito do lado mal, né, do lado negativo, mas eu acho que a digitalização é a mesma coisa que a globalização, né? Quer dizer, as pessoas falam muito mal da globalização, mas se a gente olhar a quantidade de benefícios que a globalização nos trouxe também, né? É, eu me lembro que logo no começo da discussão da globalização, teve uma, um episódio aqui no Brasil, a TV Cultura colocou um debate entre dois rappers brasileiros, né? E eles quase se pegaram lá fisicamente, porque e aí um dizia o seguinte: ah, mas você é de LA, né? E eu sou de Nova York. E aí eu olhava para os dois meninos brasileiros assim, mas nenhum é de LA, nem o outro é de Nova York, eles são ambos brasileiros. E estão fazendo rap brasileiro. Só que, naquele momento, o rap era muito, era objeto de muito preconceito. Então, para eles, na verdade, as referências eram Los Angeles e Nova York, porque lá tinha rappers muito bem sucedidos, que tinham prestígio, né? Mas isso eles só ficaram sabendo por causa da globalização, né? Então, essa, essa democratização da informação, o fim de barreiras à interação, porque isso que nós estamos fazendo aqui é o fim de uma barreira à interação. Quer dizer, se eu não pudesse ir para São Paulo e não tivesse a possibilidade de fazer online, eu não estaria aqui conversando com vocês. Quer dizer, tem né, eu vou mostrar para vocês como é que isso é importante, muito mais importante do que simplesmente uma aula online, que também é importante. Mas tem novas possibilidades de deliberação coletiva. A dissipação das fronteiras físicas não é uma coisa pequena, não. Deixa eu falar um pouco. Eu vou contar uma historinha para vocês antes de entrar mais fundo nessa questão. Em 2019, eu fui convidado pela TV Futura para ser curador e apresentador de uma temporada da série que eles têm lá, que chama Entrevista. E eles sempre chamam um intelectual público para ser curador e entrevistador e sobre os temas que eu trato na Era do Imprevisto, nesse meu livro. E aí eu falei, muito legal, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria entrevistar pessoas fora da caixa. Eu queria que as entrevistas fossem fora da caixa. Mas como assim? Se eu quero entrevistar pessoas inesperadas sobre os temas, porque eu acho que isso terá mais impacto informativo. E aí toparam, acharam muito bom e tal, e eu e a minha produtora começamos a procurar. E sobre digitalização, eu resolvi entrevistar um indígena. E afinal nós nos fixamos um indígena chamado, uma liderança tucana, né, dos índios tucanos, nada a ver com o PSDB, que é muito importante, o Álvaro Tucano, e que fica numa região remota. A terra dele fica lá perto do Pico da Neblina, sabe, lá no alto do Rio Negro, é longe para burro. Para chegar na terra dele leva dias de barco. E aí eu tirei um clipezinho de menos de 2 minutos para mostrar para vocês. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi sobre a Revolução Digital. O que ela representou para as comunidades indígenas? E nesse clipe ele responde. Queria que o Jorge, que está aí nos apoiando, passasse para a gente o clipe agora. Olá, eu estou conversando com Álvaro Tucano, uma importante liderança indígena. E Álvaro, tem uma coisa que me intriga muito, tanto em relação à sociedade urbana brasileira quanto às sociedades indígenas, que é o avanço do mundo digital. E hoje, inclusive, a gente vive aqui um momento em que a discussão se voltou muito para a parte negativa da tecnologia digital, quando ela tem uma série de benefícios também que ela pode trazer para a gente. Para a cultura indígena, o que representa essa chegada do mundo digital? São sonhos realizados. Havia uma lenda antigamente que chamava-se Kamawenipa, cabeça que voa, energia que voa, são invisíveis.
Mas um dia essa comunicação chegou em nossas mãos, digital. Eu moro lá na terra indígena Balaio, que é na região do Morro dos Seis Lagos, próximo ao Pico da Neblina, na fronteira com Colômbia e Venezuela. Eu uso o celular, ligo daqui para lá para conversar com meu pai. Meu pai hoje está com 110 anos, ele consegue me mandar uma mensagem através do celular. Me dá uma independência, uma segurança, uma alegria para falar o que eu quero dizer, alguma coisa de importante para meu pai, para meu povo, tecer alianças, defender a vida do planeta Terra. Então esse é o sentido, a importância do digital. É caro? É, mas vale a pena pagar? Sim. Olá. É isso. Vocês veem que ele é muito bem articulado, né? E ele diz exatamente isso. Quer dizer, ele fala de todas tudo que eu quero falar de política sobre a revolução digital. O Álvaro Tucano fala, né? Possibilidades de novas modalidades de deliberação coletiva. Quer dizer, ele está numa discussão em Brasília e ele pega e passa mensagens para o povo dele para perguntar a opinião do povo dele. Então, é uma deliberação, é uma decisão que é coletiva, ele não toma decisão sozinho, porque os povos indígenas não decidem sozinhos. Eu descobri, nessa tragédia dos Yanomami, que eles têm uma forma de decisão em que as questões mais importantes que eles têm que decidir, eles se reúnem, jovens e adultos, né, homens e mulheres, e discutem a questão até se formar um consenso. E eu fiquei impressionado com isso, porque eu vi isso acontecer. Eu fui a cobrir para a CBN a reunião da cúpula do clima em Durban, na África do Sul, e lá na África do Sul, na terra Zulu, e os Zulus têm um sistema de deliberação coletiva que chama Indaba, que é igualzinho. Eles se reúnem a comunidade inteira e discutem até se formar o consenso. Então, agora, isso aí, hoje, nas terras indígenas, eles estão fazendo isso entre comunidades da forma digital, né? Então, com a Revolução Digital, os povos indígenas passaram a formar alianças entre eles para se defender dos invasores. Eles fazem decisões coletivas e, mais do que isso, eles têm terminado com rivalidades milenares entre eles contra o inimigo comum, que são os garimpeiros, os grileiros, os desmatadores, né? E a tecnologia amplificou essa possibilidade. Então, é um exemplo muito concreto dos efeitos positivos da amplificação, né? E, bom, fim das barreiras à interação. Quer dizer, o Álvaro Tucano interage com o pai, a cultura dos tucano, a figura paterna é muito forte. Então, se o pai está vivo, o filho tem que continuar se consultando com o pai, porque ele é o detentor de uma sabedoria da geração anterior. O pai do Álvaro, naquela época, estava com 110 anos. E ele continuava falando com o pai e se consultando com o pai. E com o seu povo, né? Vocês não têm ideia, o Pico da Neblina fica muito fora de qualquer coisa, é muito longe de tudo, né? Eu conheço um pouco daquela região lá do Alto Rio Negro e a logística lá é absurda. Se não for digital, você realmente conseguir fazer reuniões físicas leva dias, é uma coisa que não tem a menor chance de acontecer, né? Então, essa democratização que a Revolução Digital traz, ela tem efeitos muito fundamentais para os indígenas, né? E na segunda pergunta que eu fiz para o Álvaro Tucano, que eu não fiz clipe para vocês, ele falava de uma outra coisa interessantíssima, que é o seguinte, que tem a ver com a digitalização globalizada agora, né? O entroncamento. Ele falou, olha, a gente tem cultura tucana espalhada por várias partes do mundo. Tem em museus em Berlim, museus em Londres, em Paris, Nova York, Washington, Chicago. Ele mencionou vários lugares
E a gente tinha que ir para lá para ver esses artefatos da nossa cultura, né? E agora não, a gente traz tudo para cá. E é muito engraçado, quando ele fala que traz tudo para cá, ele faz um movimento como se fosse uma coisa física, mas na verdade ele estava dizendo que estava trazendo pela via da internet. E que hoje todo o povo tem acesso a toda a cultura espalhada pelo mundo dos ancestrais dos tucanos, por conta da internet, né? E eles realmente teceram alianças, como disse o Álvaro, usando as redes e a tecnologia, e as tecnologias que permitiram a eles sobreviver no desmonte, no colapso da FUNAI e do IBAMA, promovidos pelo Bolsonaro, e com todo o estímulo que o Bolsonaro fez no sentido do extermínio dos indígenas, né? Eles avisavam sobre a entrada de invasores, eles continuavam em contato e avisavam uns para os outros que estava chegando o garimpeiro, o grileiro, né? E isso foi essencial para a gente ficar sabendo, nós, brancos, não índios, não indígenas, ficarmos sabendo da invasão dos garimpeiros nas terras Yanomami, Munduruku, Caiapó, Ticuna, né? Todas elas estimuladas pelo Bolsonaro. Hoje, eles são pontos fundamentais de informação para os cientistas que fazem análise de imagem de satélite sobre a cobertura vegetal da Amazônia, porque eles conseguem saber. Tem uma comunidade no Maranhão que está num pedaço de terra, é a única parte da floresta amazônica preservada no Maranhão, é a terra dos Auagajá, e os Auagajá eles têm uma acuidade auditiva muito maior que a nossa. Então, eles conseguem ouvir a motosserra a 20, 30 quilômetros de distância, e aí eles avisam via digital que está acontecendo desmatamento com 100% de acerto. Toda vez que eles disseram que estava tendo desmatamento e o IBAMA foi lá com a Polícia Federal, estava tendo desmatamento. E eles ouviam só, eles não viam. Então, com a possibilidade digital, eles organizaram grupos de defesa das terras indígenas, Guardiões da Floresta Guajajara, no Maranhão, lá no Vale do Javari, onde foram assassinados o Bruno e o Dom, né? E que a gente só ficou sabendo também por causa das redes digitais. Eu, por exemplo, fiquei sabendo muito antes de sair na imprensa que eles já estavam mortos. Outros grupos organizaram também, lá no Vale do Javari, os vigilantes da floresta têm um outro nome, mas é a mesma coisa, são grupos de defesa indígena da floresta, porque não tem mais a defesa do Estado brasileiro. Não tinha, na época do Bolsonaro, né? E o último ponto que eu queria levantar dessa questão para mostrar para vocês, eu estou usando a sociedade indígena como um exemplo do que a gente não consegue fazer na nossa direito, né? Porque lá eles não têm problema de linguagem de ódio. Na rede deles é totalmente útil, né? Para eles. Mas eles têm regulação do uso da internet e das redes digitais. Eles não proíbem. Um dos pioneiros na introdução da internet nas comunidades indígenas foram os Axanincá, que ficam também lá. Metade da comunidade fica no Peru e a outra metade fica no Brasil. E eles têm essa dificuldade, porque eles transitam pela fronteira, né? Eu me encontrei em Copenhague com o Benck, que é o líder deles, e ele estava com aquelas roupas tipicamente peruanas de lã, porque estava no inverno lá em Copenhague. E o Benck me falou que eles usam a internet e a tecnologia digital para fortalecer a cultura deles, mas que eles têm regras de uso que todos devem respeitar, e tem regras específicas para as crianças e para os adolescentes. Todo mundo pode usar, inclusive crianças e adolescentes. E todo mundo tem regras específicas de uso. Então, pela regulação do uso, eles conseguem fazer com que não tenha grandes problemas. Embora, evidentemente, nas partes mais urbanas, a gente tenha tido esse problema, porque aí você tem o efeito demonstração que faz com que alguns indígenas acabem sendo corrompidos pela sociedade não indígena e tal.
Bom, eu acho que vai ser assim, né? O tempo todo nós vamos lidar com essa relação, um sistema de feedbacks entre a sociosfera e a ciberesfera, e nessa formação do ecossistema sociodigital, e isso vai se disseminar por mais atividades do que hoje, né? Então, essa questão dos algoritmos, né, que são artefatos sociotecnológicos, eu acho que a melhor interpretação sociológica deles é isso, como artefatos sociotécnicos, né? Eles, no uso primário, eles foram desenhados para os interesses específicos da plataforma que desenvolveu aquela aplicação, né? Mas eles têm um uso secundário que, pela própria natureza do algoritmo, o transforma num sistema de feedback, de impacto recíproco. Quer dizer, você tem o resultado do algoritmo altera o comportamento das pessoas na rede, e essa alteração do comportamento impacta o algoritmo, que passa a amplificar de acordo com, né, com o que ele encontra de ressonância, né? E isso se dá de uma forma que é reiterada e é muito desigual. E eu acho que esse é um problema que é pouco discutido, mas que, para mim, é mais até importante do que a própria questão da linguagem do ódio. Por que ele é desigual? Porque as pessoas têm graus diferentes de habilidade digital. Então, tem algumas pessoas que entram no mundo digital e sequer têm consciência de que elas estão interagindo não só com pessoas, mas com robôs, com algoritmos, com artefatos, né? Elas não conseguem distinguir no universo digital em que elas estão transitando os humanos dos não humanos, né? Ou dos artefatos humanos que estão sendo utilizados para influenciá-las, né? E tem outras que têm essa capacidade e que, inclusive, usam essa capacidade para influir na direção do algoritmo. Daí surgem os influenciadores digitais, tal, que aprenderam a regra, né? Quer dizer, como capturar o interesse do algoritmo por eles e aí amplificar as mensagens deles e tal. Então, todo mundo termina por ser afetado por essa interação, mas o que a gente tem que entender é que essa é uma relação social intermediada. Ela é mediada pelo algoritmo. E eu acho que esse é um conceito fundamental, que é o conceito da mediação, né? As pessoas, como agentes sociais, numa interação coletiva de massa, elas se imaginam num processo de interação que é direta. Mas acontece que, em várias situações sociais, analógicas, eu estou falando, há uma seletividade que é exercida por alguma entidade reguladora, mediadora dessa relação, que faz com que ela não seja exatamente uma relação direta, pessoa a pessoa, né? No mundo digital, o algoritmo corresponde a essa mediação crítica da interação. Ele é ubíquo, ele transforma a natureza e a qualidade dessas interações e é transformado por elas, né? É influenciado por elas. Então, ele opera de uma forma que é invisível e impenetrável para a maioria, e ele é manipulável por uma minoria que sabe usar. É uma relação muito complexa, né? Em que os níveis de transparência são muito diferentes. Ela é muito opaco para a maioria e já tem graus de transparência, digamos, maiores e variáveis para outras pessoas, né? Então, agora, dado que ele é opaco para a maioria, inclusive a maioria não consegue entender como é que um influenciador está influenciando, porque ele está manipulando o algoritmo, né? Fazer uma mediação secundária, vira um processo muito arbitrário, muito antidemocrático. Então, as pessoas têm que ter essa noção. Quando a gente está falando que precisa de ter alguma regulação, e elas, não, mas e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão não está sendo respeitada nessa interação digital. Ela não existe ali, né? Porque tem essa desigualdade já. Tem algumas pessoas que são influenciadas sem saber por outras, né? Então, uma das possibilidades que é oferecida pelas plataformas, mas que as pessoas não consideram como uma alternativa real, é de opt-out, né? Escolher sair da relação mediada. Mas são poucas pessoas, porque esse é um universo muito importante, além de ser fascinante, ele é muito útil, como eu disse, tem vários usos, né? Então, positivos. Eu, por exemplo, no Twitter, a minha base é toda ela constituída por cientistas sociais, jornalistas,
e pessoas que interagem com jornalistas e cientistas sociais, etc. Tem muita troca de informação relevante. Nós já fizemos debates importantes sobre questões que depois viraram papers no Facebook por conta da natureza dessa comunidade que a gente cria. Então, você tem comunidades mais especializadas dentro das redes que são muito positivas. Então, às vezes, não, sai fora, vai se desintoxicar. Não, porque você perde conexão, você perde informação, você perde uma série de vantagens que você tem de estar na interação digital, né? A minha mulher, por exemplo, ela é uma das maiores vítimas da linguagem de ódio no Twitter. Tem quase 4 milhões de seguidores. Ela não sai porque ela tem muita coisa útil para ela. E ela consegue tirar muita informação e fazer a produção dela a partir de muita informação que circula no Twitter. E o que ela faz é simplesmente desconsiderar a difamação, a não ser quando é uma coisa muito séria, que aí você vai para a justiça e processa a pessoa, né? Então, eu acho que tem dois conceitos que eu acho fundamentais que a gente tem que usar, que eu sugiro que se use para pensar essa questão digital. Um é a questão da mediação, né? Quer dizer, uma relação mediada, ela não é uma relação direta, B2B, né? Par a par, ela é uma relação mediada. E portanto, os graus de liberdade que a gente tem na rede digital, no mundo digital, tem uma relação direta com o grau de conhecimento que a gente tem das ferramentas digitais. Portanto, eu acho que a alfabetização digital é essencial para o processo de refundação da democracia no mundo digital. Mas, se não houver digital literacy, não houver alfabetização digital das pessoas, para elas saberem, terem mais capacidade de entender o universo, o mundo no qual elas estão se emergindo, não tem democracia, né? Por isso é que eu acho que a discussão, por exemplo, do chat GPT é importante por conta disso, porque ele tem uma capacidade de massificação, de amplificação massificada da informação com muita credibilidade que pode levar a mensagens falsas se disseminarem muito mais. Mas pensa, vou dar um exemplo contrário para vocês, né? Esse é o exemplo que tem mais sido usado no conceito de sequestro da democracia que o chat GPT pode fazer. Mas vou dar para vocês um exemplo que uma ferramenta como essa resolve. Tem uma longa discussão que foi iniciada por um filósofo inglês chamado James Fishkin sobre deliberação coletiva. E ele fez vários experimentos de deliberação coletiva. Só que o grande problema da deliberação coletiva é como é que você dissemina a informação de uma forma objetiva que dê todos os lados da questão para que as pessoas que depois vão deliberar sobre ela tenham o mesmo nível de informação e tenham o mesmo nível de informação sobre todos os pontos de vista. Vocês sabem que, em geral, não é assim, né? Eu me informo com aquelas coisas que eu concordo. As coisas que eu discordo, ou eu só me informo para discordar mais, ou então eu nem considero. Então, não, eu preciso de uma coisa que seja assim, muito neutra, que dê todos os aspectos da questão e aí põe para discutir. E a deliberação parte do princípio de que ela vai ser mais bem informada, né? e mais democrática. Bom, essa ferramenta que permite escrever um texto muito compreensível, rigorosamente neutro, com todas as possibilidades nele, nenhum ser humano é capaz de fazer, porque ele vai sempre interferir, ele vai sempre enfiar o viés dele. Então, se eu sou capaz de fazer uma boa pergunta, a pergunta certa, né, a encomenda certa para uma ferramenta como o GPT, eu sou capaz de ter como produto uma coisa que vai ser muito útil do ponto de vista da melhoria e do aprofundamento da democracia. Então, não dá para jogar fora as coisas assim sem discussão, porque elas são muito importantes para o futuro da democracia da gente, né? Bom, então, para mim a conclusão assim muito superficial e pouco informada, porque não é a minha área, assim, aqui palpitando muito sobre isso, né? Eu diria o seguinte, que o grande problema é que
em todos os casos, é a interação entre os usos e os alvos programados no algoritmo, que levam à sua autocalibragem, que são passíveis de aperfeiçoamento, né? E, 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 e aí a gente pode aperfeiçoar tanto para o mal quanto para o bem. Eu acho que a gente tem que criar incentivos para fazer isso para o bem, né? Então, eu acho que incentivos à autorregulação, né, e no sentido de incentivos a essa calibragem boa, positiva dos algoritmos, e desincentivos à calibragem negativa, podem funcionar melhor exatamente porque nós estamos num mundo líquido. Então, uma estrutura de incentivos e desincentivos, ela pode, igual ao algoritmo, se informar da própria interação e aí ir mudando os incentivos e desincentivos a partir dos efeitos que eles vão fazendo, né? Enquanto que se eu criar uma regra fixa, ela vira, na verdade, uma espécie de obstáculo que vai produzir uma enchente maior, né? Porque o líquido encontra o seu caminho, né? Então, esse processo de imaginar a digitalização, ele tem muita... ele precisa de ser pensado sempre assim, né? Nós estamos num mundo de fluxo e a regulação dos fluxos é muito difícil. Bom, eu vou, professor Virgílio, gastar 3 minutinhos para falar só de uma outra questão, só para mostrar. O pessoal tem falado muito em IGOV, né, em democracia digital, mas, na verdade, nada disso é digitalização para valer da democracia, é democracia digital. Isso é puramente automatização de formulário. A automatização de formulário não é digitalização da democracia, é só a simplificação burocrática, né? A democracia digital, ela pressupõe uma interação, uma interação coletiva, ela impõe, ela pressupõe que a gente utilize ferramentas digitais para fiscalizar o governo, para avaliar as políticas públicas como usuários, né? E para participar do processo decisório. Então, eu não acho que tenha alguma sociedade democrática, alguma democracia digital hoje no mundo. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem procedimentos analógicos que estão sendo automatizados. Mas digitalização para valer implicaria na gente saber utilizar adequadamente isso que a gente está querendo regular, que são essas ferramentas de interação digital mediada para que elas possam informar o processo decisório e fazer com que exatamente a inexistência de barreiras à interação permita que finalmente a democracia seja uma democracia para todos e de todos. Então é isso. Bom, espero não ter ajudado um pouquinho aí a agitar a discussão e muito obrigado pela atenção e pelo convite do professor Virgílio. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado, Sérgio. Pedi o Jorge para trocar a tela aqui. Muito obrigado, Sérgio, por essa magnífica conferência, né? Eu acho que as suas ideias oferecem caminhos para estudos, para possibilidades, para novas maneiras de ver a questão digital, né? As várias metáforas que você utilizou vão ser chaves para a gente compreender o que está acontecendo, principalmente essa metáfora dos fluxos e da similaridade com os líquidos, né? Eu vou agora chamar o professor Eugênio Bucci, que é o coordenador acadêmico desta cátedra, Oscar Sala. Ele também é professor titular da Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, superintendente de Comunicação Social da Universidade de São Paulo. Ele escreve quinzenalmente na seção Espaço Aberto do jornal Estado de São Paulo. Seu mais recente livro é A Superindústria do Imaginário, lançado pela Autêntica em 21, e que toca várias dessas questões que nós estamos interessados em discutindo. Então, professor Eugênio Bucci, a palavra é sua. Meu caro Virgílio, muito obrigado. Meu telefone está ligado, meu microfone está ligado? Tá, né? Eu quero me desculpar porque eu cheguei aqui quando
o Virgílio estava terminando a apresentação do Sérgio Abranches. E eu fiquei pensando que o temporal é analógico. Eu estava com um grande amigo, amigo nosso comum, Otávio de Barros, que está aqui conosco na nossa sala aqui no IEA para ouvir o Sérgio, e saímos para vir para cá com tempo suficiente, mas aí caiu aquele temporal, o trânsito fica sólido. A chuva é líquida, Sérgio, mas o trânsito é sólido. E a coisa não anda. E eu fico muito tenso, eu passo mal, assim, mas cheguei a tempo, peço desculpas. Eu anotei várias coisas e gostaria de comentar vários pontos dessa brilhante apresentação de Sérgio Abranches aqui para nós, na nossa cátedra, e no IEA da USP. É um momento alto do IEA da USP ter a presença de um pensador de tanto alcance, né, tanta capacidade de interpretar, formular, criar, ensinar, um mestre no uso da linguagem, uma precisão incrível na forma de manusear os conceitos, e nos apresenta ideias de uma tal maneira que a gente se sente familiar com coisas das quais a gente nem tinha ouvido falar. É algo impressionante, realmente um momento grandioso do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. E sou muito grato a essa presença, agradeço ao professor Sérgio Abranches em meu nome, em nome da nossa cátedra, e em nome do Instituto de Estudos Avançados também. E isso a gente deve ao Virgílio, nosso titular nessa cátedra, que tem feito um trabalho de grande repercussão, de grande alcance, muito bom. Ontem à noite, eu li mais um texto de Sérgio Abranches, que o nome, acho que é A Terceira Margem do Ipiranga, que é um texto que saiu num volume organizado pelo Rubens Recupero, na Cátedra José Bonifácio, aqui da USP, num volume que tem por eixo organizador os 200 anos da independência. E nesse texto aparece algo que eu gostaria de recuperar para fazer paralelos com o que nós ouvimos agora. O Sérgio trabalha muito com uma dualidade, uma ambiguidade, uma dupla face entre o institucional e o social. Ele fala, por exemplo, do povo social e o povo institucional, das distâncias que existem entre um e outro. E é muito arrebatador o texto, para mim particularmente, porque ele fala do trabalho da Heloísa Stalin, que faz a história do pensamento republicano no Brasil colônia e atravessa vários momentos, várias insurreições ou revoluções ou rupturas, e haveria sempre essa distância entre o povo social, aquele que efetivamente existe, e a representação desse povo, ou o lugar simbólico desse povo na vida institucional. E ele passou por isso agora. E esse texto termina de um jeito maravilhoso, que é o seguinte: a tarefa que está posta para nós, daqui para frente, é incluir na institucionalidade, me desculpe, Sérgio, se eu faço um resumo muito atrapalhado, mas incluir na institucionalidade
a terceira margem do Ipiranga, que nunca foi incluída. E aí tem uma... A gente fica frente a frente com um problema, que é o problema dos excluídos da democracia. É uma democracia que não é realidade para muita e muita e muita gente. Mas essa tensão entre o social e o institucional aparece também no pensamento do Sérgio Abranches, aqui, por exemplo, quando ele fala ele usa o termo ciberesfera e socioesfera, que se contrapõem, que se estranham, mas confluem para uma realidade sociodigital. De fato, me parece uma forma de encarar as coisas difícil de contornar. Uma proposição muito sedutora, tentadora e muito bem sustentada. Eu não consigo evitar de voltar a um outro texto do Sérgio, em diálogo com essa conferência também, que é o texto O Intérprete de Borboletas. É um texto de ficção em que, e aí fala muito forte o escritor, que a gente sente em todas as coisas que o Sérgio escreve. É um texto de ficção que fala da polarização e do ódio e de explosões de violência na sociedade brasileira, pontuadas por uma figura quase que no limite da transcendência, que é o intérprete de Borboletas, que teria uma sabedoria, uma paz, uma serenidade capaz de transmitir ou de estimular uma esperança ou algo, um sentido de que vai ter um ponto de chegada isso aí, nós vamos sair disso aí, ou que vale a pena isso aí. Embora esse próprio intérprete de Borboletas esteja lá, mas não está lá, especialmente, não quero dar spoiler. Mas, e isso aparece na fala dele agora, ele diz em alguns momentos, nós vamos chegar lá, alguma coisa vai sair disso. Nós vamos ter soluções para uma democracia digital. E aí, Virgílio, eu não quero extrapolar meu tempo. Fique à vontade. Eu também não estou aqui só para justificar o meu salário, porque eu estou aqui com grande prazer e eu gostaria de comentar mais longamente, mas eu quero amarrar, eu gostaria de abrir a palavra para as pessoas que estão aqui, a Magali está aqui conosco, o Otávio está aqui conosco, mas nós vamos chegar lá, muitas vezes eu mesmo fico assim tentado a uma leitura mais cáustica ou mais... Porque às vezes me parece que algo está se emancipando do humano, que não é humano. Como se algo estivesse, para usar o termo, encapsulado, abrigado ou protegido dentro da trama humana, mas estabelecida pelos humanos, mas ganhasse autonomia e fosse tomando o centro ou o protagonismo do processo que vem pela frente, quase como se fossem possíveis relações capitalistas ou de mercado sem o humano. É algo mais difícil, mais sombrio, mas é incrível, porque ouvindo o Sérgio falar, eu fico pensando, não, vai sair algo lá, vai sair algo adiante, nós vamos ultrapassar esse momento muito bem descrito por ele, e haverá uma conciliação, não
de Prometeu, mas uma conciliação entre a democracia e a revolução digital. É preciso e muito, no meu modo de ver, é difícil de contestar a ideia de que as mudanças dessa revolução digital se dão numa velocidade e a reação da democracia é lenta, necessariamente, e nós teremos que recompor essas duas velocidades. Eu mesmo, num texto que saiu em 2016, eu falava num choque de placas tectônicas, num choque de duas temporalidades que, na minha opinião, ainda segue sem solução. Eu teria muita coisa ainda para comentar, não para propor ou para perguntar, embora eu quisesse terminar com uma pergunta, mas sempre tendo como centro o que o Sérgio trouxe para nós, o que o Sérgio nos mostra aqui, que eu repito, é um momento alto, um momento especial para nós do IEA. Há muito o que falar, tem muita sabedoria no que ele nos diz, tem muito acúmulo e, ao mesmo tempo, muita leveza. Eu comentava agora há pouco com o Otávio que é impressionante ver como o Virgílio, por exemplo, fala de coisas, às vezes apavorantes, com tanta calma, com tanta serenidade, e a gente consegue conversar disso com... E o Sérgio, esse jeito de dizer, como ele fala dos discursos de ódio, que o atingem muitas vezes dentro de casa, ele fala, não, mas aí quando é muito sério, a gente vai para a justiça e passa para frente. Isso é essencial no pensamento, essa capacidade, né, de voar e olhar de cima, quase como quem olha o próprio corpo de longe. Então, muito obrigado. Eu não vou fazer uma pergunta agora, vamos ver como isso roda. Eu só queria deixar esse registro aqui, um pouco atrapalhado, mas um pouco também preocupado, Virgílio, com não roubar o tempo. Tá? Obrigado, Aí eu te devolvo a palavra. Nós temos aqui pessoas que podem fazer perguntas e tudo, e eu tenho outras anotações. Tá. Muito obrigado, Eugênio. Também a sua participação só enriquece mais ainda esse debate de hoje à tarde aqui no IEA, né? Eu talvez vou usar algumas perguntas rápidas aqui, só para estimular o início, né, Sérgio? Eu tenho aqui do Atahualpa Blanchet, de Montevidéu, né, que pergunta para o Sérgio, né, o senhor acredita que essa obsolescência institucional no plano regulatório e legislativo poderia estar ligada a uma certa ausência de vontade política de determinados atores em ceder seu espaço de poder e participação? Obrigado. Antes, eu só quero dizer, Eugênio, que eu estou sem palavras aqui com essa quantidade de elogios absolutamente imerecidos que você me fez, mas eu acredito a nossa amizade, né, e a admiração recíproca. Mas eu vou responder começando com uma coisa que o Eugênio falou. Que ele disse assim, vai acontecer, nós chegaremos lá. Não é exatamente uma frase tão otimista quanto você imaginou, viu, Eugênio? Porque eu costumo dizer o seguinte, o futuro não existe futuro. O futuro ele é a resultante das escolhas que a gente faz no presente, né? Então, eu não posso desconsiderar a possibilidade de um resultado distópico, né? Você falou muito bem de que a gente possa estar criando uma coisa que se torne autônoma a nós. Essa é uma velha ideia que a gente tem que ter sempre à mente, né? Do Hobbes, né? Quando ele fala do Leviatã, é exatamente isso. A gente cria um Estado para nos proteger e ele se autonomiza e depois como é que a gente, né? Como é que a gente controla esse Leviatã? Então, é claro que a gente tem que ter essa preocupação, mas eu acho que a obsolescência institucional e essa ideia da falta de vontade política e da imposição da vontade de uns
Esse é o grande dilema do tipo de democracia numa sociedade desigual como a que a gente tem, né? Não é só uma falta de vontade política, na verdade. Quer dizer, eu acho que, na verdade, tem aí quer dizer, tem as resistências. Não existe vontade política, né? Existe vontade de criar obstáculo à decisão, né? E é claro que tem esses obstáculos todos que são impostos para preservar certos interesses. Mas, por outro lado, tem uma certa incapacidade nossa de tomar a decisão, porque nós estamos todos perplexos com essa novidade, né? Quer dizer, então, e como ela está em fluxo, toda vez que a gente termina uma discussão longa, né? Faz um seminário de alguns meses discutindo um assunto, quando a gente sai do seminário, o animal já se transformou numa outra coisa, e aí a gente tem que voltar a pensar. Não é fácil tomar essa decisão. Agora, o que é fundamental é que a gente consiga estabelecer fóruns de discussão que permitam que a gente tenha ganhos de consciência crescente e amplos, né, que se amplifiquem, para a gente conseguir fazer isso que o Eugênio estava chamando a atenção, quer dizer, para a gente conseguir incluir todos nessa nova formação sócio-digital. A formação sócio-digital assim, é meio como um modo de produção, né? Tem várias possibilidades. Então, nós teremos várias formações sociais novas que sairão dessa metamorfose. Algumas serão autoritárias, outras serão democráticas. Algumas serão exploratórias, né? Explorarão. Se bem que eu fico sempre meio perplexo diante dessa ideia da exploração, porque nós estávamos conversando no começo aqui, eu e o Virgílio, sobre a destruição do emprego, né? Do trabalho, e aí eu sempre penso na ideia de mais-valia do Marx, que só vale quando a gente está falando do trabalho fixo, né? do trabalho físico, né? Do transporte de energia do trabalhador para a mercadoria final. E aí tem uma parte não paga. Eu fico pensando, bom, e se não tiver força humana na produção dos bens num determinado momento, né? Como é que fica? Quem vai determinar o valor das coisas? Como é que será? A gente não sabe. Será uma nova sociedade, um novo modo de produção, um novo capitalismo, um novo socialismo. Eles vão se fazer. Mas como é que eles se fazem? Fazem com as nossas escolhas. Por isso que a gente precisa de ter noção, de debater e tentar entender o processo, porque para fazer as melhores escolhas possíveis. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar aqui para a Magali, que está presente aí, que é a pós-doc da cátedra, né? E a Magali tem a pergunta de um presente aí na conferência, aí, por favor. Magali. Boa tarde, professores. Eu já estou com o microfone. Vocês me ouvem bem? Uhum. Tá ok. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Arthur. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Direito da Unesp, em Franca. Primeiro, uma honra estar aqui, né, na presença dos senhores. E, bom, eu não tive ferramentas para ir anotando ao longo da explicação, mas a minha pesquisa é sobre a responsabilização das plataformas sobre o conteúdo postado por terceiros, como uma forma de governança contra fake news e discurso de ódio. E aí algumas coisas foram sendo levantadas e eu fui achando interessante. Primeiro, a questão da falta de educação digital. A gente tem uma questão no Brasil mais profunda, que é a desigualdade no acesso ao digital, né? Que tem muitas pessoas, estudado acho que do IPEA, de algum instituto, que está lá na minha pesquisa, né? Que tem acesso somente a pacotes com WhatsApp e Facebook. Então, essas pessoas têm acesso, porque quando a gente fala de tecnologias de informação e comunicação, de novas tecnologias, existem diversas ferramentas, né, como o professor bem colocou. E essas pessoas têm acesso a ferramentas de comunicação que, de certa forma, foram forjadas para se comunicar com pessoas conhecidas ou conhecidos de conhecidos, o WhatsApp e o Facebook, mas que através do uso de dados dos usuários de Big Data, tornou possível que as plataformas pudessem pautar a maneira como os temas são debatidos socialmente. Então, essas pessoas que não têm acesso à informação do Google, que seria o basilar para conseguir confirmar a veracidade de determinada matéria ou conteúdo veiculado pelo WhatsApp, são reféns dos conteúdos transportados por meio dessas plataformas.
e que elas conseguem fazer esse microtargeting, né, esse processo de enviar o conteúdo que aquela pessoa e de produzir o conteúdo da maneira como determinado segmento populacional poderia aceitá-lo, através do uso dos dados dos usuários. E aí a questão que fica é a seguinte, existe uma ideia de um professor que eu estou começando a trabalhar ainda, que chama Jack Balkin, que é um professor de primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da Universidade de Yale, de que as plataformas são fiduciárias das informações que a gente dá para eles. Então, é uma ideia muito similar com a de um advogado ou um médico que tem uma relação com o cliente de dever de cuidado, né, com aquele dado que está sendo transmitido. E, bom, é óbvio, eu estou no mestrado ainda, estou começando a discutir isso, mas eu gostaria de ouvir algumas palavras dos senhores sobre como que vocês entendem que esse dever de cuidado deveria incidir numa espécie ou numa possibilidade de responsabilização das plataformas, uma vez que, por meio do uso dos algoritmos delas, tem sido disseminado o discurso de ódio e fake news. Então, a gente vê essa discussão sendo trazida na Suprema Corte dos Estados Unidos com uma decisão Gonzalez versus Google, né, em que estão discutindo a veiculação de discurso de ódio, acho que está todo mundo, né, por dentro desse debate, né, e que eles devem decidir até o meio do ano sobre essa possibilidade de responsabilização. Eu gostaria de ouvir dos senhores, se os senhores têm alguma consideração sobre o tema, sobre o tópico, e eu agradeço. Sérgio, você quer comentar, por favor? Sim, olha, obrigado pela presença e pela pergunta. O Virgílio entende mais disso do que eu, mas eu acho que essa é uma questão chave da desigualdade e ela tem a ver com escolhas, né? Quando a gente privatizou as telecomunicações no Brasil, foi criado um fundo em que as empresas privadas que estavam sendo beneficiadas pelo processo de privatização tinham que contribuir para esse fundo, que seria um fundo de democratização da tecnologia digital, né? E ele nunca foi usado. Ele nunca foi usado. É um fundo que deve ter hoje algo como 20 bilhões de reais nele, e pela primeira vez eu vi uma proposta de uso efetivo do fundo para fazer essa democratização agora no terceiro governo Lula. E espero que consiga colocar em prática. Essa questão da disponibilidade ela é fundamental. Ela tem a ver com aquilo que o Eugênio lembrava, né, da minha distinção entre o povo social e o povo institucional. Se a gente não der as ferramentas básicas digitais para as pessoas, a alfabetização digital, saber usar e ter acesso pleno, não pode ser um acesso limitado desse, porque isso tem a ver com custo, né? Se nós não fizermos isso, nós vamos criar uma nova base de excluídos, não é? Que fica aí sim fica muito distópico, fica como assim, uma espécie de Blade Runner, né? É uma sociedade hipertecnológica com um povo miserável e uma sociedade violenta e de excluído, sem capacidade de participação nas decisões, etc. Com relação à questão da fidúcia, da questão do cuidado, eu acho que essa ideia da corresponsabilização das plataformas é uma ideia que tem que ser discutida, mas ela não é fácil de implementar. Ela não é fácil de implementar, inclusive porque a gente não tem nem certeza sequer se essa configuração de esse universo de plataformas e de ferramentas será de fato o que vai prevalecer no processo de digitalização completa da sociedade, né? Que nós já vimos várias morrerem. Então é uma questão que eu nunca me aprofundei sobre ela, não saberia ir muito fundo, mas eu acho que ela tem a ver com aquela questão que a Daphne Keller fala, né? O princípio de que as plataformas são responsáveis pelo que elas amplificam, não pelo que os usuários postam. É exatamente isso, quer dizer, é uma boa forma das plataformas se autorregularem, mas eu não saberia dizer se tem uma forma de legislar sobre isso que não seja pura e simplesmente fixar um padrão
que vai se tornar obsoleto muito rapidamente. Obrigado, Sérgio. Vou passar para a Magali, que vai chamar uma outra pergunta aí da sala do IEA, que é o Otávio. Tá bom. Alô, alô? Pronto, é com você, Oi. Otávio. Tá bom. Primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui com 3 dos maiores intelectuais brasileiros, o Sérgio, o Virgílio e o Eugênio. Eu sou fã de carteirinha dessas pessoas que eu tenho o privilégio de ter uma sólida amizade. Então, Sérgio, eu queria que você explorasse uma dimensão que nem sempre está presente dentro dessa reflexão do sequestro da democracia, da desfiguração da democracia. Há uma dimensão nas redes e no digital de entretenimento. Em alguma medida, alguns autores, na França em particular, chamam a atenção para essa tirania do entretenimento que acaba contaminando a política. A política sendo, em alguma medida, tratada, engajando as pessoas em um entretenimento, literalmente, graças às redes sociais, graças ao digital. Quer dizer, é alguma coisa que é uma dimensão completamente diferente da luta política que nós experimentamos ao longo de nossas vidas e nosso próprio entendimento da democracia, da política. E o que a gente assiste hoje é essa gamificação da política via o digital. Queria que você refletisse conosco um pouco sobre isso, que é um tema que eu acho que tem um espaço muito interessante de estudo, de reflexão pela frente. O último ponto que eu queria chamar a atenção é de algumas coisas que o próprio Eugênio Butti mencionou, dessa desumanização no sentido de ausência do humano, né, nas relações, essa autonomização da máquina em relação ao humano, dessa sociedade sem contato. A gente já conversou em outras ocasiões sobre isso, né? Existe até mencionei um livro recente publicado, O Homem Sem Contato, na França, L'Homme Sans Contact, de 2 autores bem interessantes franceses, que eles vão ao fundo dessa reflexão, projetando a sociedade, uma sociedade sem contato. E isso, obviamente, nos convida a refletir sobre o que é uma democracia sem contato? Como funciona uma democracia numa sociedade sem contato? Se democracia é essencialmente contato, interação, né? E a rigor, mesmo trazendo para a questão do mundo do trabalho, o mundo do trabalho completamente desfigurado, uma sociedade sem trabalho, quer dizer, caminha para uma sociedade sem trabalho, na verdade sem emprego, com trabalho, possivelmente, mas alguns autores até que sugerem que esse é o pós-capitalismo, né? Que não tem trabalho, então é o pós-capitalismo. Só que não é a visão que eu sempre acalentei do que seria um pós-capitalismo, mas tudo isso para falar saber o que você pensa do futuro da democracia sem o contato, sem o mundo do trabalho, sem o fator de coesão social que é o trabalho, né? E, em suma, são esses 2 pontos, a gamificação e a sociedade sem contato, o futuro da democracia nessas 2 dimensões. Obrigado, Sérgio. Virgílio, nós temos mais umas 3 horas aí para eu responder para o Otávio? Não, eu acho que nós estamos chegando no final, né? Ainda tem o Eugênio para trazer umas palavras. Eu também vou fazer uma perguntinha, mas eu acho que nós estamos chegando próximo ao final mesmo. Não, eu vou falar. Eu vou começar pelo final, Otávio, porque essa é uma questão que tem me intrigado. E eu me lembrei de um curso que eu fiz com um professor em Cornell sobre o pensamento do jovem Marx, né? E tem um texto do Marx em que ele fala sobre um dos pouquíssimos textos em que ele fala sobre o futuro, né? Em que ele desenha uma sociedade desse tipo, né? Quer dizer, uma sociedade sem trabalho, e que para ele é uma sociedade muito mais feliz, muito mais virtuosa,
porque os contatos, a relação humana passa a ser uma relação sem exploração, passa a ser uma relação de fruição da sociabilidade. Então, evidentemente que a nossa utopia é de uma sociedade onde a gente tenha exatamente o gosto da sociabilidade, né? Que ela seja como uma relação de amigos. Mas, e com relação à questão do entretenimento, é uma ideia interessante, ela vai mudando, né? A gente tinha, antes da digitalização, a ideia da espetacularização da política, né? A política tinha virado um show, sobretudo com a entrada da televisão nos tribunais, nos legislativos, né? Nos parlamentos, e a própria forma pela qual se passou a fazer campanha eleitoral, vendendo candidato como se fosse marca de sabonete, né, de shampoo. Mas e agora essa ideia da gamificação, ela também mostra como é que há certos traços, certas tendências, né, que se alteram com o tipo de tecnologia, com o tipo de ferramenta que você entrega para as pessoas, né? Eu, particularmente, acho que a ideia da gamificação ela tem essa ambivalência, né? Ela tem o lado bom e o lado mau. O lado bom é que eu, por exemplo, tenho acompanhado muito jovens, adolescentes e pré-adolescentes que jogam, né? Que são gamers e jogam muito. E a capacidade deles de desenvolver a imaginação, né? Vários deles pretendem se tornar storytellers, né? Contadores de história, criadores de história para jogos. E a capacidade de pensamento estratégico é impressionante. Quer dizer, se a gente puder usar essa gamificação para melhorar a capacidade de pensamento estratégico da sociedade, de tal forma que os vários grupos hoje excluídos sejam capazes de estratégias que aumentem a sua possibilidade de inclusão na sociedade, nós estamos diante de uma democracia ampliada. Com relação à questão do contato, eu não li o livro ainda, prometo ler para ter uma opinião. Agora, eu particularmente acho que a ideia de contato físico, pessoal, face a face, como sendo a única possibilidade de interação, ficou superado diante da sociedade digital. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui é uma forma de interação positiva, né? Então, ao contrário, quer dizer, eu acho que aí a possibilidade da interação digital ela permite a inclusão dos excluídos, desde que eles tenham aquelas condições prévias que eu falei anteriormente, né? Para poderem participar. Mas se todos puderem participar de uma deliberação coletiva virtual, no plano digital, né? Eu acho que nós estamos começando a chegar mais próximos da democracia plena. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Octávio, por sua pergunta, né? Eu vou passar para o Eugênio, mas antes eu queria fazer uma pequena pergunta também, uma ponte entre o que o Otávio acabou de perguntar e o que o Sérgio falou. É a questão da alfabetização digital. Uma das questões que nós temos ficado preocupados, né, e nos leva a ficar ansiosos é essa velocidade da questão das mudanças digitais, das transformações, né? Então, nós não resolvemos ainda a questão da desinformação e tudo isso, e já surgem outras questões, como na Europa, por exemplo, que se discute a questão qual vai ser o papel dos sindicatos na negociação desses processos de automação baseados nos algoritmos, que vão cada vez mais, já não é mais o robô físico, mas são os algoritmos que vão substituindo os trabalhadores qualificados em vários contextos. E a pergunta é, estão os sindicatos preparados para essa discussão? E aqui eu coloco para o Sérgio. Pois é, obrigado, Virgílio. Ninguém está, né? Porque a própria ideia do sindicato é uma ideia que tem a ver com uma estrutura ocupacional que está desaparecendo. Pensa, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, né? A quantidade de ocupações metalúrgicas que foi destruída entre o momento em que o Lula era metalúrgico e agora é um negócio absurdo. Várias desapareceram. A própria função do Lula, né, não existe mais. Então, que ele exerceu na juventude. Então, essa maneira pela qual a gente organiza a sociedade tem que se alterar. E a gente tem que alterar de acordo com essas novas tendências, né, com as novas correntes. E essa que é a discussão.
essa que é a questão central, né? Se você for para o sindicato discutir como é que eles se preparam para enfrentar essa questão, se for para outro tipo de para um partido político, eles continuam com a visão de que eles estão numa sociedade puramente, que eles vivem puramente na sócio-esfera, que o resto é uma questão que você pode escolher. Se a gente não tiver noção da inexorabilidade desses processos, depois que aquela coisa, né? Depois que você dá açúcar para a criança, nunca mais você tira. Só depois, quando ela começa a se preocupar, já adulta, com a forma física, né? E aí ela começa a usar adoçante. Mas depois que você ensina, você entrega um algoritmo para organizações, para plataformas, etc., você não tira mais, né? Quer dizer, todos esses processos são inexoráveis. Por isso é que eu acho que a gente tem que discutir essas coisas não como é que a gente faz para confrontá-las, mas como é que a gente faz para transformá-las em nosso benefício, né? É a única forma da gente enfrentar esse processo de digitalização e evitar o Leviatã que o Eugênio nos trouxe aí à mente, muito, muito acertadamente, porque a gente tem que estar sempre com o Leviatã, assim, mesmo quando a gente não é um liberal empedernido, o perigo do Leviatã continua a existir. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar para o Eugênio para fazer as considerações deles finais, né? Mas eu só queria informar que tem várias perguntas comigo que nós não teremos tempo para respondê-las, mas eu encaminho para você por e-mail, tá? Tá Obrigado. bom, obrigado. Eugênio, é com você. Olha, eu vou começar agradecendo e discordando do Virgílio do Sérgio de que eu exagerei nos elogios. Gente, eu já tenho um tempo de estrada, estava me lembrando dia desses, a quantidade de críticas que eu fiz nas melhores das intenções e, na verdade, eu não retiro nenhuma delas. É raro a gente estar diante de pessoas de grande porte, de grande altitude, cujas obras influenciam tantas pessoas e ficarão. Eu não exagerei uma linha. O que eu disse aqui é algo absolutamente rigoroso, embora também afetuoso, embora também movido por essa carga de proximidade, de cumplicidade, de admiração, mas realmente nós tivemos aqui um momento grande do Instituto de Estudos Avançados da USP. E são momentos assim que justificam o grande esforço institucional que nos leva a um projeto como este aqui. E o Sérgio, no final, falou do Leviatã. Eu queria recuperar um pouquinho, muito rapidinho, porque eu acho que nós estamos diante de uma ameaça igual, mas diferente. Eu sempre me lembro do Frankenstein, né? que é exatamente a representação desse pesadelo, algo que a ciência cria devorará o inventor, o criador. Mas isso reflete um outro pesadelo mítico ou mitológico que está na origem da ideia de civilização de Freud, quando ele cria em Totem e Tabu o mito comum das civilizações, que seria a reunião dos filhos para matar e devorar o pai. O que se vê até hoje em religiões do mundo inteiro com o ato de comer do corpo do pai. Ou seja, é um pouco da mesma ideia. Os gregos antigos tinham, nas suas definições de categoria política, monarquia, aristocracia, as formas degeneradas. Às vezes a democracia aparece como uma das degenerações, que assumiria a condução das coisas, levando sempre a uma degeneração maior. Esse medo é antigo. Em Marx aparece a ideia do capital como sujeito automático, que
tenderia a conduzir as coisas a despeito da vontade dos homens, a despeito das vontades humanas. Ainda nesse campo, Trotsky falou que a burocracia adquiriria vida própria, e aquilo é uma espécie de pesadelo do Leviatã, uma segunda potência, porque pior, e nós vimos isso. Mas agora eu tenho a desconfiança que a própria noção de humanidade esteja dentro dessa metamorfose, Sérgio, a qual você se referiu no início, e que o Adalto Novaes costuma tratar como mutação. E aí a humanidade passaria a ser coadjuvante de um processo do qual ela foi a mãe. É uma ideia um pouco semelhante a essas, mas também diferente. Ela é muito pessimista, é verdade, mas era isso que eu estava me referindo quando eu fiz aquela imagem. Eu agradeço uma vez mais, uma emoção para mim, eu tenho certeza que para todos os que nos acompanharam, muito obrigado, Sérgio, e eu volto a palavra ao Virgílio. Obrigado, Eugênio. Eu vou passar para o Sérgio, mas queria de novo agradecê-lo. Foi uma tarde magnífica para nós de ideias e que vamos ter que pensar e elaborar sobre isso. E uma evidência mais do que clara da necessidade de trazermos os cientistas sociais e os pesquisadores de ciências das humanidades para esse debate da evolução do mundo digital. Muito obrigado, Sérgio. Foi uma tarde memorável. Para mim, muito obrigado. Foi um prazer enorme e muito, muito agradável estar com vocês, de quem eu gosto e admiro tanto. Eu vou terminar para usar a última fala do Eugênio. A gente lê a tragédia grega, uma tragédia grega, como se ela fosse a história de um destino predestinado, né? Quer dizer, vai dar errado. Quando, na verdade, se a gente pensar bem, a tragédia nunca se passou em Atenas, ela se passava em Tebas, na outra terra. E ali era o seguinte, mirem-se no exemplo, vejam as escolhas erradas de Tebas levam à tragédia. Vamos tentar não fazer as escolhas erradas. Eu acho que hoje a gente, e a ficção científica ajuda muita gente nisso também, além dos filósofos, dos pensadores, né? Trabalhar sempre com a utopia, porque sem o sonho a gente não consegue construir um futuro melhor, e ao mesmo tempo ter a ideia de que nos ameaça uma distopia, porque essa é a ameaça da distopia que ajuda a gente a aperfeiçoar as escolhas que a gente faz, né? O sonho nos faz andar para frente, nos faz desejar uma coisa melhor, mas a presença da distopia, o medo de um destino trágico é que vai fazer com que as nossas escolhas sejam melhores. Por isso que eu acho que é bom a gente sempre trabalhar com essas duas ideias. Tem a possibilidade do bom, mas a gente pode também terminar numa degeneração. Muito obrigado, gente. Foi um enorme prazer. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram e a todas que participaram. Obrigado.